Bom dia, queridos. Vamos dar início aqui então, né, na nossa segunda ministração aqui do Na Mesa da Presença e a Simplicidade que Anuncia. E hoje, queridos, eu quero compartilhar com vocês, né, uma palavra sobre tirar os nossos olhos das coisas da terra. Amém? Que você possa abrir a tua Bíblia lá no livro de Números, capítulo 10, do verso 29 até o verso 36. Nós vamos ler lá, amém? Separa a tua Bíblia aí sempre que você for participar aqui dessas ministrações, né? O nosso intuito aqui é justamente ler a Bíblia, né? A palavra de Deus é o princípio de todas as coisas. A palavra de Deus fala assim: Moisés roga a Obabe que vá com eles. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: Darei a vocês, então vem conosco, te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém, ele respondeu: Não irei. Antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: Ora, não nos deixe, porque tu sabes que devemos nos acampar no deserto e você nos servirá de guia. Se vier conosco, faremos o mesmo bem que o Senhor faz a nós, faremos também a você. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar um lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: Volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Então aqui, queridos, nós estamos falando aqui, né, de uma oportunidade, né, que Obabe teve ali de caminhar, né, lado a lado com esses grandes homens de Deus que eram totalmente conduzidos pela presença do Senhor ali naquele deserto, né? Então nós vemos aqui um convite da parte de Moisés, né, para que ele viesse, para que Obabe viesse com esses homens, para que pudesse usufruir ali também das bênçãos diárias, como o maná que caía do céu, né, onde o Senhor sustentava ali o povo no deserto, para que ele pudesse se alegrar, né, lá na terra que mana leite e mel, como a palavra de Deus fala. E esses homens estavam propondo aqui para que ele pudesse receber as mesmas coisas que aqueles homens estavam recebendo da parte de Deus, ou seja, era uma posição assim privilegiada aquilo que esse homem estava recebendo, né? Poder estar ali sendo conduzido pela voz do Senhor 24 horas por dia, sendo conduzido ali pela nuvem da presença do Senhor. Mas a resposta de Obabe para Moisés foi o quê? Eu não quero. Quero voltar para minha terra e para minha parentela. Então, assim, ele não conseguiu se separar, né, como Abraão, ele não conseguiu se separar como Moisés, ele não conseguiu se separar como Arão. Por qual motivo, queridos? Porque os olhos desse homem estavam nas coisas da terra. E é esse ponto aqui que nós começamos a nossa ministração aqui de hoje. Existem muitas pessoas que chegam diante da presença de Deus, né, e pedem para o Senhor: Pai, dá-me as nações por herança. Pai, confia uma missão na minha mão. Pai, confia projetos na minha mão. Pai, confia missões, confia propósitos, confia coisas na minha mão. E muitas vezes, queridos, são pessoas que não vão receber do Senhor esse confiar de algumas coisas. Por quê? Porque Deus, ele conhece a intenção do nosso coração, ele sonda o nosso coração. E ele conhece a intenção do nosso coração. Então o Senhor não pode confiar coisas na mão de quem não é confiável. Entende? Todas as vezes, queridos, que nós temos os nossos olhos nas coisas da terra, nós não nos tornamos pessoas confiáveis diante da presença de Deus. Por quê? Porque o nosso coração
está nas coisas da terra, está nas heranças da terra, está nas riquezas dessa terra. Então, muitas vezes, o nosso coração está muito preso àquilo que é terreno. Como esse homem aqui. Olha o convite privilegiado que Jobabe teve, sabe? De fazer parte daquilo que Deus estava fazendo no deserto, de ser um contribuinte para aquilo que Deus estava operando no deserto. O povo no deserto via milagre diário acontecendo sobre a vida deles. O povo no deserto teve a oportunidade de caminhar sendo conduzido pela voz do Senhor diariamente. Ver aquilo que Moisés via. Em muitos aspectos, haviam coisas que Moisés ali tinha acesso, o povo não tinha, claro. Mas assim, ter a oportunidade de trabalhar lado a lado de Moisés. E esse homem aqui então recusa, porque ele queria voltar para a sua terra e para a sua parentela. Quando Abraão, que nós olhamos aqui, que né, lá atrás, nós vemos aqui, né, quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, Abraão ele só tinha uma ordem do Senhor, ele não sabia nem para onde que ele estava indo. Mas Abraão disse sim de prontidão, ele foi rápido em obedecer. E ele saiu da sua terra, saiu da sua parentela e ele foi caminhando rumo à terra que o Senhor iria mostrar para ele. Então, isso aqui me mostra, queridos, a diferença de alguns grupos de pessoas, né? E isso aqui é uma palavra para nós, como a igreja do Senhor, como a noiva que precisa urgentemente resgatar a essência, né, naqueles que se perderam no decorrer do caminho com relação a essa essência de igreja, assim como para líderes. Quantas pessoas hoje estão desistindo, estão olhando para trás, largando o mundo arado e desistindo porque estão com os seus olhos fixos nas coisas da terra. Muitos estão desistindo porque não estão suportando as pressões do processo dentro da vida espiritual que elas estão passando. E atrás delas está levando um monte de gente junto com elas. Por quê? Porque eram pessoas que acreditavam naqueles que estavam à frente de determinados trabalhos. Você entende? Quando nós falamos sobre a idolatria, que nós combatemos a idolatria, que os nossos olhos precisam estar no Senhor, tem muitas pessoas que não conseguem entender isso. Todas as vezes que nós colocamos os nossos olhos em outras pessoas, que nós queremos admirar muito outras pessoas, que nós queremos ser muito influenciados por outras pessoas, que nós temos pessoas como tudo sobre as nossas vidas. Quando essas pessoas caírem, caímos junto. Porque olhamos para essas pessoas e vemos essas pessoas caindo, vemos essas pessoas se corrompendo e muitas vezes entristecemos o nosso coração, não conseguimos acreditar como é que pode aquela pessoa ter se perdido, como é que pode aquela pessoa ter se corrompido. E pode, porque é ser humano, passível de erro, passível de falha, como qualquer outra pessoa. Por isso que os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus, porque é somente Ele que não nos decepciona, porque é somente Ele que tem as palavras de vida eterna, porque é somente Ele que tem o direcionamento correto para dar sobre as nossas vidas. Então, queridos, quando nós olhamos aqui para a vida de Jobabe, nós vemos que Jobabe, mesmo diante de uma grande oportunidade dele fazer algo importantíssimo para o reino, sabe, sendo ali alguém que teria ali visão de águia, né, naquele lugar para ajudar a conduzir ali. Esse homem, ele diz não, por quê? Porque o seu coração estava preso na sua parentela, o seu coração estava preso na sua terra. Então, queridos, quando nós olhamos, né, para essas pessoas e nós vemos hoje tantas pessoas pedindo tantas coisas para Deus e muitas vezes é por esse motivo que o Senhor não confia coisas nas nossas mãos. Porque Ele conhece a corrupção do nosso coração, Ele conhece o desvio do nosso coração. Entende? Então, o Senhor, Ele não vai confiar nada nas nossas mãos, sabe, que nós seremos confiáveis para poder desempenhar aquilo que Ele está confiando nas nossas mãos. Ainda que o querer e o realizar aconteça somente através dEle, por Ele, para Ele, que são todas as coisas, mas o Senhor, Ele só confia, sabe, coisas na nossa mão quando Ele enxerga em nós um coração disposto de prontidão a obedecer.
um coração disposto a tirar os olhos das coisas da terra e colocar os nossos olhos no céu. Que nós estaremos dispostos a não olhar para trás e largar a mão do arado quando as coisas estão se estreitando. Nós vemos hoje uma grande parte de pessoas que estão desistindo da fé, estão desistindo do chamado, estão desistindo do propósito, estão desistindo. Porque muitas vezes tem o seu coração voltado para as coisas da terra, porque muitas vezes olha para o reino de Deus visando lucro, olha para o reino de Deus visando atender às suas próprias expectativas. Então existem pessoas muitas vezes hoje entrando nesse meio, né, se auto-intitulando como cristãos, mas na verdade não são, é simplesmente porque viram ali uma boa oportunidade de poder fazer uma fama, de poder fazer dinheiro, de poder, sabe, por meio daquilo ali. Agora o que acontece? Nós precisamos entender que os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus. Os nossos olhos precisam estar fixos no céu. Nós precisamos aprender a olhar para a cruz, queridos, para com que nós não venhamos a cometer um erro tão grande como Jobabe cometeu. Muitas vezes existem coisas que já estão acontecendo no reino do Senhor e nós não temos sido participantes disso, porque o nosso coração está preocupado com outras coisas, porque o nosso coração está voltado para outras coisas. Quando nós tiramos os nossos olhos das coisas da terra e colocamos os nossos olhos na cruz, colocamos o nosso foco no lugar certo, é esse lugar que vai nos sustentar para poder desempenhar tudo aquilo que Deus confiar nas nossas mãos. Nós precisamos aprender, queridos, a buscar por essa essência outra vez. E essa essência fala de um temor a Deus. Jobabe aqui não teve temor a Deus nesse momento, quando ele disse não a isso. Ele não teve temor. Ele não se preocupou se aquilo que ele estava sendo chamado para fazer, se era algo que ele deveria realmente dizer sim. Porque quando nós recebemos algo que é um chamado do céu sobre as nossas vidas, queridos, nós precisamos ter temor com relação a isso. Ter zelo, ter amor, ter responsabilidade com aquilo que Deus está nos chamando para poder fazer e cumprir. Muitas vezes vai nos custar muito, vai nos custar muita renúncia, poder dizer sim ao chamado do Senhor, mas nós temos que ter temor quando nós nos negamos de fazer algo que o Senhor está nos convocando para fazer nesse tempo, nessa hora. Então, que essa breve palavra possa vir de encontro com o nosso coração nesse dia. E com que nós não venhamos a ter o coração de Jobabe, mas com que nós tenhamos o coração de Moisés, o coração de Arão, o coração de Abraão. Homens que deixaram tudo para poder dizer sim ao chamado do Senhor. Homens que não olharam para trás e não largaram mão do arado. Não passaram as suas vidas acertando tudo, porque eram homens que tinham defeitos, tinham as suas qualidades, eram passíveis de erros e de falhas também. A Bíblia não esconde isso, a Bíblia deixa registrado isso, porque nós estamos falando aqui de homens que eram reais, de carne e osso, como eu e você. Então nós vemos vários episódios aqui, né, em algumas coisas aqui que eles realmente erraram, mas, acima de tudo, o coração deles estavam nas coisas do Senhor. O coração deles estavam no céu. O coração deles estavam com os olhos no alto. Então, que o Senhor nos livre de ter um coração, de ter uma vista como a de Jobabe, mas com que nós venhamos a ter uma visão de Moisés, de Abraão, de Arão, que nós possamos ter essa visão sobre as nossas vidas, sabe? Tira o teu foco das coisas da terra. Tira o teu foco da fama. Tira o teu foco do dinheiro. Tira o teu foco de enriquecer. Tira o teu foco de comercializar a fé. Tira o teu foco disso. Tira o teu foco de usar as coisas do reino de Deus para benefício próprio.
Coloca os teus olhos em Jesus, coloca os teus olhos na cruz e desempenha aquilo que Deus confiou na tua mão com zelo, com amor, com seriedade, com responsabilidade. Seja alguém separado, seja alguém santificado, seja alguém que consagra tudo aquilo que você faz diante da presença do Senhor e faça tudo o que tiver que fazer, totalmente direcionado pela nuvem da presença do Senhor. E não por aquilo que o teu coração diz que você precisa fazer. Sabe, que nós possamos nos levantar nesse tempo, nessa geração, como homens e mulheres posicionados, homens e mulheres que têm o seu coração nas coisas do céu. Homens e mulheres que não prendem o seu coração, os seus desejos, as suas vontades nas coisas da terra. Mas homens e mulheres que têm o seu foco na cruz, que olham para o Senhor e desempenham aquilo que é o chamado do Senhor sobre as nossas vidas, desempenham isso com a excelência do céu, porque sabe que aquilo que ele está plantando fala de um reino eterno. Um homem e uma mulher de Deus, um líder, alguém como parte do corpo de Cristo, como a igreja do Senhor, que carrega a essência de Jesus, que carrega o bom perfume de Cristo. Um homem e uma mulher zelosa, que carrega temor, e que jamais diz não para aquilo que o Senhor tem chamado com que ele faça nesse tempo. Que Deus nos livre de olhar para trás e largar a mão do arado, como tantas pessoas têm feito hoje, abandonando aquilo que Deus confiou na mão delas e se entregando às corrupções, às paixões da carne, no nome de Jesus, amém? Que você possa ser batizado aí onde você está, com um santo temor pela presença do Senhor, com um santo desejo de um fogo que não se apaga pela presença de Jesus conforme os anos vão passando na tua vida. Eu oro para que você chegue à idade que Deus determinou sobre a tua vida, para você encerrar a tua carreira sobre essa terra com um coração apaixonado por Jesus, cumprindo e fazendo aquilo que ele confiou nas tuas mãos e não desistindo jamais daquilo que Deus confiou na tua mão. Não desistindo jamais de viver a tua vida, gastar os teus dias até a tua última força diante da presença do Senhor. Eu oro por homens e mulheres que não vão ter as atitudes de Jobabe, mas por homens e mulheres que vão ter o seu coração no céu, os seus olhos nas coisas do céu, focados em fazer com que o céu seja manifesto aqui na terra, através de tudo aquilo que Deus convoca você nesse tempo para poder ser uma voz sobre os lugares aonde nós estivermos plantados, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima ministração aqui. Fiquem na paz.